Olá, olá pessoas. Hoje vamos estar trabalhando aqui com esse interativo. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Está chegando bem minha voz até vocês? Está ouvindo direitinho? Coloca os coraçõezinhos aí para eu poder saber se está chegando bem. Estão ouvindo bem? Ok? Diz um sim aí se estão ouvindo bem minha voz. Ouvindo bem? Boa noite. Ótimo, perfeito. Estão ouvindo legal? Tudo certo. Então, gente, sejam bem-vindos a esse nosso interativo para a semana. Então, hoje eu preferi trabalhar nesse esquema aqui com vocês, né? Ao invés de trabalhar com a minha caixinha, colocar aqui, usar as pedras que eu gosto tanto, o cristal royal, o quartzo e a sodalita. E vocês visualizarem o processo de embaralhamento e de corte das cartas, né? Então, primeiro eu peço licença aí para entrar na casa de vocês, na sua casa e no seu coração. E aí vamos todos tomar primeiro, antes de tudo, uma respiração profunda, nos conectarmos, se conecte aí com seu eu interno, seu eu superior, seu mestre interno. Peça que você obtenha desse momento, desse interativo, que tem um aspecto de aprofundar o nosso conhecimento das cartas, né? Claro que a gente não tem uma leitura aqui individualizada, mas ao menos a gente entrar em sintonia com essa energia do inconsciente criativo e inteligente. Então, você pode fazer uma pergunta para a sua semana, né? Uma carta guia. A gente trabalha com carta guia nesses interativos, né? Uma carta conselho. Qual a atitude, o comportamento, o sentimento que vai me ajudar nessa semana que eu tenho pela frente, a última semana de maio, né? Entrando já no mês de junho, gente, junho de 2021. Parece brincadeira. Então, ou você pode fazer uma pergunta para um tema que você necessite de uma luzinha aí, tá bem? Então eu vou embaralhar as cartas enquanto você respira. Você pode se conectar com as pedras, ou pode se conectar também diretamente com, com a numeração das cartas, né? Eu vou colocar aqui opção 1, opção 2 e opção 3. Eu estou trabalhando aqui com The Witches Tarot. Que também vem do tarô de Rider-Waite, né? Então são muitos artistas que fazem uma leitura, uma interpretação, evidenciando uma determinada cultura, uma determinada simbologia, mas todos trazem a mesma essência, né? A mesma essência arquetípica do tarô clássico de Rider-Waite. Rider-Waite é a linha inglesa do tarô, foi o primeiro ilustrador místico estudioso que ilustrou o tarô, os arcanos menores, as cartas, os naipes numerados com imagens. A linha francesa, a gente trabalha somente com imagens nos arcanos maiores e os arcanos menores, números e as representações dos naipes, copas, paus, espadas e sem cenas do cotidiano. É o tarô de Marseille, a linha francesa. Nós temos já um grupo no Instagram, então essa semana eu vou estar falando no grupo do Instagram sobre as representações arquetípicas do feminino e na semana seguinte do masculino no tarô e o que significa quando elas tendem a aparecer muito nas nossas tiragens. Essa semana que passou eu falei um pouco dos elementos, né? Como a presença dos elementos podem nos ajudar a conhecer melhor as nossas questões, se estamos mais focados no emocional, no intelectual, no físico, nas nossas paixões. Então, tarô, a presença de determinados elementos vai trazer aí uma elucidação nesse sentido.
E na próxima semana eu vou estar falando dos elementos do feminino no tarô. Então, respira, eu vou fazer o corte agora. Esse momento do corte é um momento importante, né? Que é um momento de conexão, de sintonia com esse elemento que Carl Gustav Jung chama de sincronicidade. Então, é o momento do corte, embaralhamento, a gente está entrando em contato com aquela energia do inconsciente, interagindo, se comunicando, né? O momento do corte é o momento da conexão. Isso. Aí agora você sintonize, porque eu vou colocar aqui opção 1 no quartzo rosa, opção 2 no cristal royal e opção 3 na sodalita. Então faça aí a sua pergunta. Opção 1, opção 2, opção 3. Vamos lá. Depois eu coloco as cartas aqui de frente para a tela para você visualizar melhor. Ok. Opção 1, opção 2, opção 3. Tome seu tempo aí para escolher, tá bom? Se você chegou depois, viu somente a gravação desse vídeo, também tome um tempinho para poder escolher. Opção 1. Opa! Deixa eu ver se eu vou tirar aqui um pouquinho a luz, para que você tenha condição de ver a carta sem um reflexo. Peraí. Ah, aí. Consegue ver bem, né? Olha só, essa mulher poderosíssima aí, embaixo de um arco, parecendo uma nobre, cercada no jardim lindo, cercado de 9 pentáculos. 9 girassóis que se abrem como pentáculos. Aqui nós estamos diante do 9 de ouros. Então, o 9 de ouros é uma carta, dos arcanos menores, é uma das cartas mais encantadoras do tarô, porque ela mostra o resultado de uma caminhada. Um espírito de cuidado, de disciplina, de certa atenção com aquilo que você conquistou, com aquilo que você construiu, mas, ao mesmo tempo, ela já sinaliza um desfrute daquilo que você conquistou, porque o que você tem foi fruto do seu esforço pessoal, né? Daquilo do seu trabalho. Então, agora, se permita usufruir disso, mas continuar num estado de cuidado, porque isso que você tem hoje lhe custou muito trabalho, lhe custou uma disciplina, lhe custou renúncia, lhe custou escolhas. Então, agora já é o momento de você colher os frutos que você plantou. Ainda não é um 10 de ouros, né? Que 10 de ouros já fecha um ciclo, mas é um 9 de ouros. E ela fala de um desfrute pessoal também, assim, esteja com você mesmo, cuide, não se importe de estar sozinho, no sentido de não acompanhado nesse desfrute. É, é uma experiência sua, pessoal. Eu estou com um pouquinho de dificuldade hoje na fala, porque eu estou aqui com um aparelhozinho, né? Então, isso me dificulta um pouquinho a fala, mas se vocês tiverem dificuldade, depois vocês escutam. Opa, olha aqui, 7 de paus. Vamos ver se dá para... 7 de paus. 7 de paus, a gente vê aí um guerreiro, um homem, lutando, ele está se defendendo, vou tentar mostrar bem a carta, se defendendo contra 7 varas aí, 7 paus, 6 paus, o dele aqui, mais 6 que ele se defende. Então, o 7 de paus, ele fala a gente poderia usar a defesa do próprio território. Interessante, porque ela não está totalmente desconectada da primeira carta, né? Às vezes acontece isso, a leitura ela vem numa sequência. Ela diz, olha, lute, defenda o seu território. Defenda os seus argumentos. Defenda os seus ideais, os seus propósitos, defenda a sua parceria. Se proteja, se defenda, mas não é de uma forma defensiva no sentido do 9 de paus, que a gente já falou, fique ali no seu lugar e se protegendo, fecha as portas, fecha as janelas, não. É vá à luta.
Vá à luta, mas valorizando aquilo que você tem. Se você ainda está nessa situação, numa posição de vantagem, porque você conhece bem esse tema, você domina esse assunto, né? Então, ela também fala, essa carta, de você estar atento a lutar contra os seus próprios medos, por, os medos que te afastam daquilo que você quer, dos seus projetos, né? Então, assim, é uma carta positiva, é uma carta muito ativa, de muita energia. A única, poderia dizer, advertência nessa carta também que você também não veja como tudo um perigo, tudo bem? Tudo que se apresenta dificuldade, você se colocar na posição de ir contra tudo e todos, né? Mas esse é o momento de defender sim, tá? Se a sua parceria está sendo ameaçada, defenda, vá à luta, sem medo. Você tem condições, ele está num posicionamento, essa representação simbólica da carta, ele está no lugar de destaque. As outras varas vêm de baixo. Então ele tem condição de ver, de ter uma perspectiva da situação. Ok? Boa sorte aí. Opa! Olha que carta linda. Essa é uma carta muito meiga, muito delicada. É uma das cartas das figuras da corte. É o Pajem de Copas. Essa é a criança do elemento água. É o mensageiro do elemento água. Então, ela fala de, nessa situação, nessa semana, que você mantenha o espírito de ternura, de reconciliação, de afeto, de delicadeza. Valorize as energias criativas de um projeto, de um amor que está iniciando. Então, assim, valorize. Isso é uma criança, então ela está no iniciozinho. Se é um amor que está começando a florescer. Se é uma ideia ou um impulso criativo, está no início desse processo, né? Então, assim, se é um relacionamento, mantenha uma atitude de reconciliação, de delicadeza, de cuidado, de inocência. Caso você tenha perguntado em relação, talvez, questões ligadas a outras pessoas, o clima, o nível desses relacionamentos, ele fala muito em verdade, em honestidade, sinceridade. Aqui você pode confiar. Aqui coloque a sua inocência, coloque o seu coração nessa questão. Muito linda essa carta, muito delicada. Então, gente, nessa semana não saíram cartas críticas, né? Que a gente tem umas cartas críticas, a semana passada foi um pouco mais delicado. Então é isso, eu convido vocês, caso queiram aprofundar um pouquinho mais, a se inscrever aí na bio, tem o link lá do Instagram, do Telegram, para vocês entrarem no grupo do Telegram. O Telegram existe a possibilidade da gente fazer leituras também interativas, né? Para quem gosta desse tema, quem sente uma identificação, uma afinidade, a gente vai estar podendo aprofundar. E o livro que vocês viram, eu faço uma resenha de livros lá, postei um vídeo fazendo uma resenha de livros do tarô. Esse livro, por exemplo, fala da jornada do herói nos arcanos maiores, toda a nossa caminhada em direção ao processo de individuação. Um livro maravilhoso que você lê assim, sabe? Nossa, um deleite. Desejo uma excelente semana para todos vocês, muita luz, muita paz, entrada aí nesse mês de junho, o mês do inverno, o mês de se aconchegar, né? Mês de São João, já São João, gente. Um grande abraço, tchau, tchau, até breve. Obrigada pela participação de vocês, por esse momento aqui de curtição.